Chuchus, mais uma aula de sociologia. Dessa vez trago para vocês um vídeo curto, porém muito explicativo sobre as tensões sociais no Brasil e a sua diversidade. Primeiramente, vocês precisam entender quais são as principais formas de participação política. A gente também pode dar o nome de reivindicações, que são as formas que eu tenho para apresentar para o Estado, para o governo, que eu estou insatisfeito. E lembrando que essa insatisfação ela precisa ser coletiva. Eu preciso ter várias pessoas junto de mim para eu poder tornar esse problema mais explícito, né, e importante para esse governo. Então, são 4 as principais formas. O voto, que é uma forma, né, legalmente institucionalizada mundialmente aí, que é uma forma de representação. Eu posso mostrar, apresentar a minha opinião política através do voto. Temos também a greve, que também é uma forma legalizada, né? Está contida ali dentro dos nossos direitos políticos, a situação de greve, e ela está associada aos trabalhadores. Então, a greve é quando os trabalhadores paralisam o seu trabalho. É uma forma também de demonstrar insatisfação. Eu paro o meu trabalho dentro da indústria, dentro do comércio, para mostrar que eu tenho algum problema. Então, eu forço, né? Eu pressiono as autoridades, meu chefe, ou então o governo, para garantir direitos trabalhistas dessa forma. É uma forma bem que tem uma garantia de retorno direto, assim, né? Bem efetiva de participação política, de reivindicação. Temos também como terceira forma de reivindicação a manifestação, que eu posso chamar também de manifestação ou protesto. Falei 2 vezes, né? Manifestação, protesto ou passeata. É quando eu chamo várias pessoas para ir em vias públicas e demonstrar em cartazes, em palavras de ordem, qual é o meu problema. E o foco aqui é incomodar. O foco é incomodar. Eu preciso de um número expressivo de pessoas e preciso estar numa avenida de grande circulação, porque eu quero chamar atenção. Eu quero que o governo, que as autoridades e que as outras pessoas vejam qual é o meu problema. Por isso, a manifestação ela se torna positiva e negativa ao mesmo tempo, porque aqueles que ali estão manifestando, eles precisam chamar atenção, e quem não está manifestando geralmente não gosta muito, porque causa algum incômodo, né? Atrapalha as vias públicas, enfim, muito barulho. Bom, essa é a terceira forma de manifestação, de reivindicação. A quarta e última é sobre a ocupação, e que muitas pessoas chamam de invasão também. É quando pessoas que não têm onde morar, elas ou ocupam um terreno, ou então moradias que estão inabitadas e jogadas assim. Só que também existem outras formas de ocupação ou invasão, que também é para chamar atenção, usam para demonstração de algum problema, que são as ocupações nas escolas públicas, para demonstrar e reforçar as greves de professores, por exemplo, de funcionários públicos. Temos esses 4 exemplos. Mas agora, olhando para dinâmica, né, do Brasil, eu posso jogar essa ideia de invasão ou ocupação para o descobrimento do Brasil. Lembrando que esse vídeo a gente está refletindo sobre a diversidade brasileira. Então, o Brasil ele não foi descoberto, ele foi ocupado, e alguns dizem até que foi invadido, porque os indígenas aqui já estavam, né? Já moravam aqui. E por eles não serem os donos da história oficial, disse que os portugueses que aqui vieram e registraram, descobriram o Brasil. Então, essa lógica de ocupação também cabe para o descobrimento. E ali, nessa situação, quer dizer, foi uma primeira situação em que
os indígenas eles não foram considerados seres humanos, ou colocar assim dessa forma para que vocês compreendam que até hoje existem alguns direitos que os indígenas eles não se beneficiam, né? Eles precisam reivindicar e lutar pela causa de ser considerado cidadão no Brasil. Usando também mais um exemplo aqui para a gente poder pensar tanto as reivindicações quanto essa diversidade, nós temos a Conjuração Baiana, que também tem o nome de Revolta dos Alfaiates, e deu-se lá em 1798 na história do Brasil. Trouxe esse exemplo, um pouquinho dessa história para vocês entenderem como é uma manifestação e ao mesmo tempo pensar na diversidade brasileira, e trago as pessoas pretas. A Conjuração Baiana, ela vem numa linha de revoltas no Brasil em que se há um separatismo, se há um descontentamento com a colônia portuguesa. E dentro disso, os baianos eles queriam se separar de Portugal, porque Portugal estava pressionando para ter mais impostos. E esses impostos eles estavam incomodando e muito esses baianos. O que torna possível ou criou a possibilidade de que eles se manifestassem e quisessem a separação da Bahia de Portugal, do Brasil como um todo, né? Eles foram inspirados, influenciados pela Revolução Francesa, que pedia ali igualdade, fraternidade e liberdade, e também pela Revolução Haitiana, que aboliu a escravidão, e os escravizados do Haiti, eles fizeram uma revolta no Brasil. E aqui, entendam, no Brasil não, no Haiti, né? Entendam que aqui, né, na Conjuração Baiana, eles também eram abolicionistas. Eles estavam querendo a libertação dos escravizados e, principalmente, que a República, que o Estado baiano se tornasse uma república democrática. Tanto as camadas populares quanto pessoas da classe média alta estavam dentro desse movimento. E assim, contando um pouco de consequência para vocês, foram 49 presos, os principais líderes foram condenados à morte, eles foram para a forca e foram esquartejados, mas essa Conjuração Baiana ela foi importante porque ela inspirou a independência do Brasil de Portugal, inspirou a Revolta dos Malês, que é uma história muito bacana de se estudar também. Pesquisem sobre a Revolta dos Malês, a revolta de pessoas pretas, muçulmanas, no estado da Bahia também, e influenciou a abolição da escravatura, tá? E por último, e não menos importante, temos aqui um exemplo de uma reivindicação que é a greve, uma forma de reivindicação, né? E também, aí para cruzar com a diversidade brasileira, a atuação, protagonismo dos imigrantes. Entre as décadas de 1910 e 20, ou seja, 1917 a 1920, explodiram várias greves, inspiradas pela Revolução Russa, pelo comunismo e pelo anarquismo. Por quê? No final do século XVIII, início do XIX, vieram vários imigrantes alemães, italianos, espanhóis para o Brasil para cobrir a mão de obra aí, né? Ter mão de obra nas plantações de café, porque né, tinha acabado de abolir a escravidão e precisava-se de mão de obra. Eles encabeçaram e entraram nas indústrias do Brasil que estavam iniciando ali iniciando na década de 1910. Só que eles trouxeram também a ideologia do anarquismo, do comunismo, que eles tiveram contato lá na Europa. Só para vocês terem uma ideia de um exemplo específico, em São Paulo, em 1917, aconteceu a maior greve de até então. 70 mil
trabalhadores reivindicaram melhorias, direitos trabalhistas, né? E, como eu disse, foram influenciados por estrangeiros italianos e alemães, e essa greve, que é a mesma coisa de paralisação, ou seja, o parar de trabalhar, ela é até hoje lembrada. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco melhor sobre as tensões no Brasil e suas diversidades, e espero que vocês consigam realizar a atividade que vem logo a seguir. Beijos, obrigada!